Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, esse é um dos vídeos mais importantes que a gente fez esse ano. Provavelmente não deve dar muita audiência porque o que realmente interessa e que faz a diferença na nossa vida, como esse assunto por exemplo, que literalmente ele vai esclarecer o que vai acontecer no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o rumo que a humanidade deve seguir. É o tipo de coisa que a maioria do povo não está interessado. Já estão tão envolvidos na Matrix, né? Pagamento de dívida, conseguir o pão de cada dia, que esses assuntos que envolvem muito mais coisa e que justamente condiciona elas a isso, elas não estão interessadas. Mas nem por isso a gente vai deixar de falar. Desde que começou essa treta de Rússia versus Ucrânia, a gente deixou claro que aquilo ali não se trata de realmente Rússia versus Ucrânia. Inclusive não tem como a Ucrânia enfrentar a Rússia. Essa luta está sendo travada de NOM versus Rússia. A Ucrânia está lá servindo de palco para que ele se enfrente sem as armas nucleares, enviando seus mercenários por debaixo dos panos, financiando esses homens, e eles estão lá lutando. E estão perdendo feio, o lado da NOM. A Rússia tem mostrado a sua força e não é pequena. Embora a mídia esteja distorcendo isso e passando para você de outras formas, isso é o que realmente está acontecendo. Eles não esperavam que outros países como a China apoiasse a Rússia e também fizesse frente. A luta está sendo tanto em campo como econômica. E é isso que você vai entender agora, e eu preciso exibir para isso 2 vídeos aqui que são notícias, tá certo? Ainda a gente consegue se informar um pouco melhor fora da mídia nacional, que essa é totalmente manipuladora e sem escrúpulo. A mídia em geral ela é manipuladora, mas a do Brasil, ela, além de ser manipuladora, ela não tem um mínimo de escrúpulo. Ela confia 100% na ignorância da população. E por isso faz verdadeiras bizarrices com a notícia. Mas eu quero que você preste muita atenção nessa primeira notícia, que mostra o Putin se posicionando e mostrando o seu poder econômico, onde ele impõe regras agora no fornecimento do gás, que a União Europeia é completamente dependente. Países como a Alemanha, só de falar nisso aqui, treme. E veja o que é que ele impôs. A Rússia diz que vai suspender todos os contratos de fornecimento de gás a quem não pagar o serviço em rublos, a moeda nacional, a partir desta sexta-feira. É a resposta da Rússia perante as sanções aplicadas pelo Ocidente desde o início do conflito. Numa mensagem de vídeo, Vladimir Putin disse que os riscos provocados pelas sanções são obviamente inaceitáveis para a soberania financeira e económica da Rússia. Dentro das exigências, a Federação Russa diz que todos os contratantes têm de abrir obrigatoriamente uma conta bancária no banco da Gazprom, o Gazprom Bank. O objetivo de obter pagamentos em rublos é neutralizar o efeito das sanções sobre o valor da moeda nacional. Nas últimas semanas, o Banco Central da Rússia elevou as taxas de 9,5% para 20% para tentar evitar o colapso do rublo. Então você ouviu, meu irmão, ele disse que ou paga agora na moeda russa ou não tem gás. Agora imagine, uma coisa essencial. Agora o ponto-chave para você entender o caminho que a gente está seguindo e o que realmente está acontecendo sobre a NOM. Para quem não sabe o que é NOM, né? É a nova, aquele negócio de ordem, tá certo? E mundial. Eu tô falando separado assim para ver se a gente não sofre restrição, porque é só você falar sobre isso e já vem a Wikipedia e classifica teu vídeo aí como uma teoria conspiratória, que isso não existe, quando os próprios caras hoje estão falando sobre isso. Mas o algoritmo ainda está programado para isso. Quando você fala nisso, nova, mundial, já cortam para mais do que já acontece normalmente, já cortam o alcance do teu vídeo e já fica aí o link da Wikipedia dizendo que aquilo ali é uma teoria conspiratória, papapá. É esse os tempos que a gente vive, censura total, né? Você tem que escolher até as palavras. Mas preste atenção no que vai ser dito agora, que vai dar um nó na sua cabeça. Você vai ver que essa NOM agora está criando uma segunda cabeça. É isso que eu vou deixar claro para você nesse vídeo. Preste atenção no que vai ser dito. Moscou e Pequim apresentaram a visão de uma nova ordem mundial, com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, a fazer a primeira visita ao aliado chinês desde a invasão da Ucrânia. Lavrov está na China para participar num fórum sobre o futuro do Afeganistão. Com o homólogo chinês, os 2 ministros parecem determinados em reafirmar a amizade que une a China e a Rússia. Estamos a viver uma fase muito importante na história das relações internacionais.
Estou convencido de que no final dessa fase a situação internacional ficará muito mais clara e que nós, juntamente com vocês e com os nossos apoiantes, caminharemos para uma ordem mundial multipolar, justa e democrática. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que ambas as partes concordaram em aprofundar a cooperação e em falar sobre os assuntos globais com uma voz unida. A cooperação entre a China e a Rússia não tem limites. A luta pela paz, a defesa da segurança, a nossa oposição à hegemonia não têm limites. Analistas afirmam, no entanto, que Pequim está a tentar manter um ato de equilíbrio difícil com Moscovo. A China nunca condenou a invasão da Ucrânia, nem apoiou a soberania territorial da nação e considerou contraprodutivas as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia. Para quem é gado ainda, uma notícia dessa ela passa despercebida. Eles não entendem a gravidade do que está sendo dito. Para eles é bobagem. Eles continuam pastando. Mas para você, meu irmão, que já está desperto, com certeza deve ter se arrepiado. E acredito que boa parte de vocês perceberam o que de fato está acontecendo. A Rússia está dizendo a essa NOM, criada por esses donos do mundo, até os dias de hoje, desde que o mundo é mundo, eles vêm trabalhando para chegar exatamente nisso. Você vê as principais leis do país, se você não entendeu o que é isso ainda, as principais leis dos países estão mudando por força dessa NOM. Ou o país faz o que eles querem, implementa as regras que eles querem, desnacionalizando as nações, acabando com as culturas individuais de cada país, fazendo os povos aceitar coisas que são, dentro da sua cultura, dentro da sua religião, verdadeiras aberrações. Mas, ou você coloca aquilo no país como lei, ou você fica de fora, você sofre sanções, você pode até receber o chamado estrangulamento financeiro. Ninguém compra, ninguém vende a você. Então os países vão se dobrando aos poucos, entregando tudo o que eles querem e ao mesmo tempo perdendo as suas fontes de renda, passando isso para a iniciativa privada que pertence a eles. Eles lutam para isso. Olha, aquela empresa ali que você tem, que é essencial para o seu país, que as pessoas dependem dela, eu quero que você passe para uma das minhas empresas. E assim eles vão comprando o mundo todo. A Rússia e a China, ao contrário dos Estados Unidos, eles têm a riqueza deles baseada numa riqueza real. A China, por exemplo, hoje, ela faz a maioria dos principais produtos do mundo e de ótima qualidade. Lá se tem uma mão de obra muito barata, né? E aí as fábricas vão para lá, fabricam muitos produtos e esses produtos abastecem o mundo inteiro, aumentando e enriquecendo a economia da China. A Rússia, uma potência não só de armas, mas também de combustíveis, e deixa claro esse seu poder no primeiro vídeo que você viu. Então, não é que a Rússia e a China queiram acabar de fato com a NOM, mas eles querem criar a sua própria. É por isso que eu falei para você que nós precisamos apoiar sempre o nosso lado, a nossa nação. Aqui eu vejo isso como Fred versus Jason, sabe? Quando dois monstros daquele que acabam com as pessoas estão se enfrentando, você torce para os dois se arrebentarem. Quanto mais eles lutam, menos eles atacam você. Então, nesse caso aqui, a Rússia e a China tomando a frente e acabando com esse negócio milionário dos donos do mundo, que é o quê? Eles usam hoje, você é obrigado a qualquer negociação que você faz, mesmo que seja Brasil e Argentina, nós não temos dólar aqui. Mas o Brasil vai comprar alguma coisa da Argentina ou vice-versa, tem que ser feito em dólar essa negociação. Esse dólar americano, ele é atrelado ao petróleo. Mas, a partir do momento que você pega algum dinheiro com essas instituições, elas também podem criar dinheiro a partir do nada. Essas instituições internacionais, elas criam dinheiro a partir do nada. O mundo todo não está concordando com isso, porque os americanos se mantêm como potência em cima de nada, em cima de promessas. Não é uma riqueza real como a China tem, como a Rússia tem, como o Brasil, que se essa não for do jeito que eles estão falando aqui, que a gente não sabe se eles vão mudar, mas, por exemplo, vamos dizer que haja o triunfo do lado da Rússia e da China. Essa não deles, do lado deles, ela quer criar uma economia baseada na riqueza real que exista, não a partir do nada como é feito hoje. E é óbvio que o próprio G7, né, os Estados Unidos já saíram na frente dizendo que isso é inaceitável. E se você assiste os nossos vídeos, se você realmente é um desperto, você viu a dublagem que a gente fez, né, do Biden abrindo o jogo, falando em reuniões secretas e dizendo que ninguém vai acabar com a NOM deles. Esse recado ele não queria dar a mim e a você, mas ele queria dar publicamente a Rússia e a China e dizer: olha, nós não vamos permitir que vocês acabem com a nossa NOM. Estamos há séculos trabalhando para isso e não vai ser vocês que vai acabar. Mas a Rússia, conforme essa NOM avançava, e a própria China também, se viram ameaçadas. Ou eles reagem, ou mais cedo ou mais tarde serão engolidos, sufocados por ela.
E os caras disseram, não, vamos fazer a nossa própria. De uma forma ou de outra, as profecias vão se cumprir, meus irmãos. Veja que a Bíblia foi a primeira a falar nisso. Se você prestar atenção nas Sagradas Escrituras, muitas pessoas acham que vai ser seres mitológicos. Eu já acho que aquilo fala de sistemas, são representações. Você vê que fala-se da grande meretriz, e essa meretriz ela vai cair. Eu não vejo outro país que mereça mais esse título do que o próprio Estados Unidos. Com seus pecados, você vê que a meretriz é descrita como um cálice que embriaga o mundo todo. Ou seja, o mundo todo participando das suas abominações. É o que você vê hoje. Eles vão criando uma leizinha aqui, outra leizinha ali. Aos poucos, vão dobrando a constituição de cada nação a se comportar exatamente como eles querem. Aí, agora, pela primeira vez na história, alguém se levantou. E aí é quando eu vejo, será que isso não é uma obra do próprio Deus, meus irmãos? Isso já aconteceu no passado. Se você, mais uma vez, recorrer às Sagradas Escrituras, você sabe muito bem que Deus levantou o próprio rei mais perverso do que aquele homem não tinha, que era o rei Nabucodonosor. E ele lá se achando o próprio Deus e sendo usado por Deus. Então esses homens, esses donos do mundo, estavam se achando muito, se considerando intocáveis. E de repente isso acontece. O outro lado, que pode ser, repito, tão ruim quanto eles, mas se levanta para que a luta entre os dois cause um equilíbrio de novo no mundo. É assim que eu vejo. Agora, ouvindo especialistas, eu assisti mais de 6 horas essa semana de especialistas pelo mundo todo falando do assunto, inclusive traduzido. O medo que faz agora, nesse momento, que apesar do que a mídia está falando, a derrota está sendo grande para os Estados Unidos, que não é nada mais, nada menos que um país testa de ferro, marionete desses donos do mundo, que tem a maioria dos países hoje acorrentados pelas dívidas, e eles mandam neles, usam eles para fazer o que eles querem. A pancada que eles levou é grande e eles estão cambaleando. Você vê isso, inclusive, né, com o dólar. O dólar que é atrelado ao petróleo e é obrigado a usar em todas as transações internacionais, por isso é que se fala de petrodólar. Você já deve ter ouvido falar, é por isso que fala petrodólar. Ele está ameaçado. E veja bem, a Rússia, que segundo a grande imprensa está sendo surpreendida, não esperava essa resistência da Ucrânia. Agora foi atacado um depósito de combustível lá na Rússia, né? Eles estão falando isso. Que na verdade aquilo ali é um ataque dos neo-bigodinhos, que você já sabe. Aqueles grupos que estão lá e que Putin estava certo quando disse que, olha, lá na Ucrânia está cheio deles. E realmente está. E quem foi que encheu aquele país desses homens? É justamente esses donos do mundo, colocaram eles lá, infiltraram eles lá. A Rússia tinha que agir, por isso que eu disse a você. Qualquer líder na posição dele, que realmente fosse um nacionalista, teria que fazer o que ele fez. Aí se fosse verdade que a Rússia está encurralada, você veria o contrário, uma desvalorização da moeda Rússia, e aconteceu o contrário, houve um aumento de 10% até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, enquanto no mundo todo o dólar está caindo. Até aqui no Brasil, que o governo tem feito tudo de errado, você sabe muito bem disso, veja o preço das coisas, o dólar em 1/4 de 2022 não para de cair, e chega ao valor mais baixo dos últimos tempos. Saiu de 4,77, caiu para 4,74 e agora chega ao patamar de 4,70. Está despencando, porque ele nunca foi atrelado à riqueza real, meu irmão. Nunca foi. Ele sempre foi atrelado à submissão dos outros países. Essa é que é a verdade. Os outros países aceitaram essa imposição. Não, a gente só vai negociar na moeda de vocês. Os caras criando dinheiro a partir do nada, a partir de promessas de dívidas. E desse jeito é muito fácil. Eu empresto 1 e fabrico 2. Mas como é que, de fato, esse dinheiro pode existir? Sempre é bom lembrar do Dr. Enéas, meus irmãos, porque ele foi um visionário. Ele dizia, olha, o dinheiro que tem, palavras de Dr. Enéas, o dinheiro que tem esses homens nos seus computadores, dá para comprar o mundo inteiro. Você pega tudo que o mundo fabrica em um dia de trabalho, o mundo todo trabalhando, e comparado ao que é fabricado por esses homens, vira um valor insignificante. Nas minhas palavras, uma mixaria. É irrisório. Como é que o mundo aceita essas coisas? Não foi por outra coisa a não ser por medo, meus irmãos. Todos aqueles que se levantaram, eu inclusive recebi, né, um vídeo de um pastor que eu prefiro até não mostrar, mas o pastor dizendo, para onde você vai mandar seus filhos? Você prefere mandar para os Estados Unidos, ou para Cuba, ou para Venezuela, elogiando o sistema deles. Mas o pastor esquece que esses países chegam nessa situação não pelo regime, mas porque são atacados, sofrem as sanções. É a mesma coisa de você destruir a casa do seu vizinho, pegar tudo que tinha de bom ali, levar para a sua e perguntar onde é que você quer morar. Na minha, que tá com os objetos que eu roubei da casa do meu vizinho, é a destruir, ou ir para lá, para a casa do meu vizinho que eu destruí e tá sem nada? A resposta é óbvia. Acredito que não precisa nem responder.
Então, resumindo, meus irmãos, o que está acontecendo é exatamente isso. Está criando-se em cima da NOM uma nova NOM. E elas vão bater de frente. O maior perigo é o lado que perder, seja qual for, partir para o tudo ou nada. Porque ambos os lados, infelizmente, têm o poder de acabar com o mundo. E aí fica a pergunta, se isso acontecer, aí eu faço essa pergunta a você. Se tanto o lado da NOM azul ou a NOM vermelha, o lado que perder vai aceitar o resultado ou vai partir para o tudo ou nada? Responda aí nos comentários, meus irmãos, eu faço questão de ler, capricha na resposta, porque é exatamente isso que vai acontecer. Não é uma velha NOM contra a nova NOM, é uma nova NOM que nasceu resistindo a essa nova que está sendo implementada no mundo inteiro. O problema aí é o que perder, aceitar o resultado. Esse é o maior problema. Então, a gente fica por aqui, meus queridos irmãos. Deixa a tua resposta e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e seguimos juntos.